Oi, gente! Bem-vindo a mais um Baycast. Eu tô aqui hoje com meu amigo PH. Tudo bem, PH? Tudo jóia, Sil. É um grande prazer hoje poder estar discutindo aqui com você sobre esses assuntos, né? E qual que seria o tema de hoje que nós vamos falar? Hoje a gente vai falar sobre marketing e inside sales. Muito bom ter você aqui comigo também. Fico muito feliz. Legal, isso é um assunto muito interessante porque toda empresa precisa de marketing. E eu queria já começar fazendo uma pergunta. Toda empresa precisa de um inside sales? Depende muito. Por exemplo, essa inclusive é uma pergunta que me fazem muito. Já acontece bastante de empresas, às vezes... acontece muito de empresa que às vezes... varejo, por exemplo, é uma ótica que vende óculos de sol e vê que tem outras empresas do próprio grupo da família ou empresas conhecidas trabalhando com inside sales e tendo êxito e quer aplicar o mesmo modelo. Inside sales são vendas internas. Normalmente é aplicado para vendas acima de R$2.000, R$1.000, R$2.000, R$3.000. E você divide toda a sua prospecção em etapas e atribui cada uma dessas etapas a um vendedor com uma competência ou habilidade diferente. Então, por exemplo, se você vende óculos, se você trabalha com varejo, vende café, e se você vende para uma pessoa física, para o consumidor final, não é ideal para você. Certo. Então, basicamente, o modelo inside sales é como se fosse uma venda um pouco mais complexa, né? Eu não preciso de uma grande dificuldade, por exemplo, para vender um energético. Eu vou a menos virar que você o rótulo venda... porque não tá pagando. Então, ainda. Ainda. E aí, eu posso vender isso aqui para o consumidor final, ele não precisa de muito termo. Ele sabe, eu quero energético, eu ganho energético. No caso, por exemplo, de uma venda que é um produto de R$2.000, R$3.000, eu preciso separar essas etapas. Exato. Quais são essas etapas? Então, você falou comigo que você já trabalhou um pouco com inside sales. Sim. Quando você trabalhou, o que você fazia exatamente? Eu tinha uma lista de leads que vieram do site. Através desse site, a gente ligava para eles e já fazia todo o spin sell, né? Era uma técnica de venda, o spin sell, para quem não conhece, né, gente? É uma venda muito legal. Inclusive, se você é vendedor e não conhece, você tá fora do mercado, obviamente. É fato. E a partir disso, a gente já tinha toda uma... como eu posso dizer, um ensinamento do lead, então ele já sabia o que ele estava procurando, que era dropshipping, né? Então a empresa que eu trabalhava, ela basicamente oferecia uma loja completa e já os fornecedores de dropshipping. Então primeiro eu ligava para a pessoa, entendia o que ela estava buscando, por que ela deixou o contato dela e tentava fazer a venda. Era basicamente, eu passava por todas as etapas, né? E aí, dentro dessas etapas, eu queria que você me mostrasse, né? Porque tem tem o SDR, o BDR, tem outros termos também. Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre isso. Claro, tem sim. Bom, o BDR é aquela pessoa que vai trabalhar com lead frio. É aquela pessoa que talvez vai pegar o e-mail ali no LinkedIn, já fazer o primeiro contato, tentar uma marcação e passar para o closer fechar a venda. Às vezes conhecido como hunter também, que é o caçador, né? A pessoa que vai procurar ali esses contatos na internet, obviamente de forma legal. O SDR já é o cara mais voltado para o inbound. O que essa pessoa faz exatamente? É gerado um tráfego ali no site ou uma landing page, as pessoas se cadastram, esses contatos vão para o CRM, o SDR tem a função de pegar esses contatos, provavelmente era o que você fazia, né? De pegar esses contatos ali e marcar uma reunião com o closer para um possível fechamento. E aí eu já falei sobre algumas das etapas da prospecção. Vai depender muito do tamanho da equipe, da complexidade da venda, dos recursos que a empresa tem disponível e... concluiu a venda, ele já passa ali para o responsável por fazer o onboarding do cliente. Aí muda de empresa para empresa. Mas normalmente passa por essas 3 etapas aí que são fundamentais para que essa venda ocorra, para que ela aconteça de uma forma bem fluida assim. Muitas empresas às vezes se perguntam, para que eu vou ter 3 pessoas fazendo isso se eu posso colocar uma pessoa só ou 2 pessoas apenas. E aí é mais um, inclusive, fator que vai classificar as empresas que podem ter inside sales das que não podem. Se você pode vender para uma grande quantidade de pessoas, é interessante que você tenha inside sales, porque o seu SDR ou BDR, a pessoa que está procurando os contatos, se ele focar só nisso, a probabilidade dele conseguir marcar mais reuniões para o closer do que se somente uma pessoa estivesse focando em procurar esses contatos para depois marcar a reunião, para depois passar para quem vai dar início ali no serviço, né, da sequência no onboarding, é
muito, muito maior, é absurdamente maior. Você consegue diminuir o custo de aquisição, consegue ter mais efetividade de forma bem direta nas vendas mesmo. Entendi. Então, vou dar uma resumida para ver se eu consegui entender e o pessoal também de casa poder ter um norte. Então, basicamente, existem o BDR, o SDR, o Closer e o Hunter, correto? Então, são 4 fatores aí. O Hunter é quem busca ali leads, ele prospecta ativamente. Exato. É isso, né? Total outbound. Ok. Então, aí depois vem o SDR, que é o que pega os leads passivos, né? Se diz assim, será uma prospecção passiva, de onde o lead já deixou o contato, ou já tem um e-mail, e aí ele busca saber mais informações sobre o que ele busca, sobre o que ele quer comprar, o que ele quer fazer. E a partir daí, se eu ver que ele tem fit com a empresa, com o produto que a empresa está vendendo, eu passo para o closer, correto? Exatamente. Entendi. Depois do close, obviamente, vai pro... Como é que fala? Pro pós-venda, né? Que é o... Isso, aí depois Você do falou close que, você né? vai passar pro responsável de sucesso do cliente, que talvez... Responsável de sucesso. Depende muito de empresa para empresa, né? Perdão. Às vezes, a empresa tem a mesma pessoa que vai entregar o serviço, é a mesma que vai cuidar ali, né, do tempo do cliente dentro da empresa, é a mesma pessoa que vai fazer o onboarding, que é explicar como que é o tempo do cliente dentro da empresa, quais são os processos, quanto tempo demora. Às vezes é até a mesma pessoa que vai fazer a classificação de contrato. Então, isso vai depender muito de empresa para empresa. Existem alguns fatores aí, não é simplesmente colocar essas pessoas, né, nesses cargos. Eu já passei por situação, por exemplo, em que o cliente simplesmente falava, eu vi aquilo lá na internet, eu vou tentar fazer por conta própria. Ele viu na internet que ele precisava contratar um SDR, que ele precisava contratar uma pessoa para fazer fechamento, no qual ele já tinha, inclusive, e ele só contratou mais uma pessoa e falou assim, você vai prospectar dessa forma aqui. E começou a pedir para a agência de marketing que fazia o tráfego pago, passar essas informações pro setor de vendas também. Falou assim, ó, você vai mandar para ele que ele vai fechar. Parece lindo, né, gente? Não é assim que funciona. Ele literalmente, assim, as vendas dele chegaram a quase 2% do que era quando ele fez isso. E aí foi quando ele entrou em contato comigo por indicação, me perguntando, nossa, mas o que foi que aconteceu? Porque eu não entendi, não é exatamente isso que você faz? Eu falei, não é isso. Uma pessoa que trabalha como SDR ou PDR é uma pessoa que normalmente é focada, centrada, uma pessoa que consegue manter uma rotina operacional por um longo período de tempo ali, mesmo que tenha algum outro ruído do lado de fora, né? Não vai atrapalhar ali o trabalho. É uma pessoa que é disciplinada, atenta a detalhes, porque você precisa estar atento a tudo isso, né? A habilidade de uma pessoa que vai fazer o fechamento já é uma pessoa que está acostumada a quebrar objeção. É uma pessoa que tem, sabe aquela pessoa que tem a resposta na ponta da língua, assim, sempre, pra tudo? Tipo, você bateu, levou. Uhum. O closer já é esse tipo de pessoa, diferente do perfil do SDR. Então, são características que são realmente muito importantes. Além de inúmeros outros fatores, como você ter um CRM apropriado para a empresa, né, para trabalhar a gestão desses leads. Você ter uma ferramenta de comunicação, a qual você possa ligar para essas pessoas. Essas ligações precisam ficar registradas, documentadas, para caso depois precise ouvir essa ligação de novo, tem que ter o lugar certo. Hoje, inclusive, aproveitar falando de um parceiro nosso, que é o Pipe Run. O pessoal do Pipe é, assim, incrível, um dos melhores CRMs que eu conheço, e eu já pude trabalhar com vários. E ele se aplica muito bem em empresas de pequeno e médio porte. Ele atende, assim, perfeitamente essa necessidade de ter essa gestão muito bem feita. Uhum. E você falou sobre a questão desse exemplo que você falou, não fez muito sentido no caso para esse cliente do exemplo, porque ele fez de uma maneira errada, certo? E me explica como que eu posso saber se a minha empresa tem fit, se ela precisa de um inside sales, se ela precisa de 2 SDR, um close. Quem e como eu posso definir isso na minha empresa? Claro, primeiro ponto, sua empresa precisa ser B2B. Ela precisa vender para outras empresas, né? Porque se ela vende para o consumidor final, existem formas mais diretas de você fazer isso. Inside sales não é o apropriado. E tem uma leve diferença também, se a sua empresa vende contratos muito altos, no qual o vendedor precisa ir até a empresa, inside sales não é o ideal, é field sales, que é uma mistura dos dois, um pouco, sabe?
É como se você prospectasse, fizesse ali toda aquela introdução e na hora de apresentar, você marcasse uma reunião e fosse até a pessoa. Você vai vender para Petrobras, você não vai vender pelo telefone, entendeu? Em algum momento você vai ter que ir até lá para conversar com ele, seja para apresentação de contrato, para especificação, enfim. Um outro fator importante é o volume de vendas, que é importante também se você faz no máximo, eu posso vender no máximo 20 vendas no mês em site sales não é o ideal para você, a menos que você faça 20 vendas de 20 mil cada. Aí vale a pena o investimento. Porque não é só a equipe, sabe? Você vai gastar com o CRM, com os outros sistemas, como, por exemplo, o sistema de comunicação. Vai depender de empresa para empresa, mas um sistema de gestão ali para vendas. E se você está fazendo inbound, você vai ter um custo ali com investimento, né? Não é um custo. Sim. Investimento com tráfego pago. Então, isso também é um fator importante. E equipe. Muitas pessoas me procuram, tem perfil para Inside Sales, mas tem um vendedor. E aí, o que você acha? Você acha que dá certo, que não dá? Tem o perfil, assim, volume de vendas, perfil de empresa, vende para empresa, o tipo da venda mesmo, sabe? Tem CRM, tem tudo, mas só tem um vendedor. Então, basicamente, alguns fatores que vai definir se é ou se não é, se a empresa é B2B ou B2C, né, gente? Explicando termos que às vezes a gente pode ter pessoas muito novas nesse assunto. B2B, gente, é a venda direta de empresa para empresa. B2C é a venda da empresa para o consumidor final, ok? Então, se a empresa é B2C, que ela vende direto para o consumidor final, não faz tanto sentido ela ter um vendedor, uma equipe que para fazer uma venda complexa, sendo que tem outros modos mais efetivos, certo? Exatamente, Ok. É isso aí. Então, quando é uma venda B2B, obviamente é mais completo, porque às vezes você tem outras pessoas envolvidas no processo de compra do outro lado da empresa, né? Então a gente precisa separar essas etapas, né, da maneira que você falou, né? E essas empresas, elas também precisam não só de leads ativos, como passivos também. E para ter esses leads, a empresa precisa ter um bom marketing também, correto? Sim. Ela precisa de uma empresa para fazer uma assessoria de marketing, né? Aproveita e explica a diferença entre leads ativos e passivos também pra gente. Certo, muito bom. Os leads ativos, gente, são leads que o SDR, correto? O SDR vai atrás. Não, o Hunter, né? O Hunter ou o BDR? Isso, o Hunter ou o BDR, ele vai atrás. Então, às vezes, eu nem sei, talvez eu precise de algo ou que eu precise mudar algo na minha empresa. Esse BDR ou esse Hunter, ele vai entrar em contato comigo, vai apresentar soluções novas ou vai sanar alguma dor que eu tenho atualmente e eu vou, preciso disso. Então, aí ele já se tornou um lead, correto? Você pode me corrigir se eu estiver errado. E aí o lead passivo é aquele que já está buscando alguma solução para o problema que ele tem. Então ele entra em um site, pesquisa como resolver tal coisa, né? No caso do exemplo que eu falei de onde eu trabalhei, as empresas procuravam lá, dropshipping, quero fazer dropshipping, né? Então aí já entrava numa landing page, deixava o formulário de contato e ele se torna esses leads passivos, né? Exatamente. Ok. E aí, como eu falei, precisa de uma landing page, precisa de um tráfego pago, precisa de uma estratégia por trás nisso, né? Como definir a melhor estratégia para minha empresa? Como que eu posso... eu tô perdido, eu quero fazer, mas eu não sei por onde começar. A quem que eu posso recorrer? Que tipo de empresa eu busco para me ajudar nessa assessoria de marketing? Bom, a gente também faz a parte de assessoria de marketing, o que é bem bacana. Só um breve parêntese para vocês perceberem como é importante os detalhes de uma pessoa que conhece realmente o processo de inside sales, que já aconteceu, por exemplo, de o vendedor saber exatamente o que é o produto, ser a pessoa ideal para estar no cargo, o potencial cliente precisar daquela solução e não ter fit, não conseguir fechar a venda. Qual é o problema? O que aconteceu? Em uma das minhas experiências, o vendedor fez a ligação, que a gente foi olhar, e o potencial cliente estava com um dia muito atarefado, a voz dele estava ofegante, parecia que ele estava andando e ele estava com muita pressa, e o vendedor falando devagar, do jeito que eu tô falando com você agora, e ele não estava com muita paciência, ele desligou o telefone e não quis atender mais depois. Então, às vezes, até essa percepção é importante a pessoa que está conversando no início ter, porque são detalhes, não existe, né, um único fator
Não existe um único fator que vai tornar a sua venda extremamente lucrativa. São detalhes todos bem alinhados que vai fazer com que isso dê certo lá no final. Que seja uma venda bem bacana para a empresa. E ainda sobre o que você me perguntou, a gente entra aí na parte de operações de receita. Marketing precisa vender, isso é um fato. Se alguém te vende marketing e fala para você que é só institucional, que é só publicidade, troca de empresa, troca de consultor, do que for, porque não é assim que funciona. Marketing, ele precisa de estratégia, ele precisa avaliar o mercado e ele precisa estar ali casadinho com o seu setor comercial para entender se o lead que está vindo ali do site é o mesmo que vendas está prospectando, se é o mesmo com que vendas está fechando. Então, precisa ter esse alinhamento, isso é fundamental. E aí a gente entra hoje em alguns fatores que são determinantes e também muito importantes. Duas histórias diferentes, uma delas uma empresa que deixou um funcionário, ele só tinha uma pessoa lá para poder fazer as landing pages, né, que você estava comentando, e a pessoa para poder fazer essa landing page usou o ChatGPT. E aí o dono foi lá e falou, não, é proibido usar o ChatGPT. Para quem não sabe, se você quiser explicar para as pessoas o que é o ChatGPT, como funciona. Certo. Pessoal, o ChatGPT é uma inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, tá? É um modelo de linguagem trabalhado no modelo de previsibilidade das palavras. Então você pode fazer uma pergunta, ela vai prever ali de acordo com trocentos dados que ela já tem, a resposta correta para aquilo que você perguntou. E isso tem inúmeras utilidades, tanto para desenvolver textos, copies, responder alguns resultados complexos, né? Isso é um tema que vai dar o que falar, né? Então você pode... Eu achei bem interessante o fato da empresa simplesmente proibir. Isso é legal ou não? Se você estivesse no lugar do funcionário, como você iria reagir? Vamos pensar, né? Eu tô fazendo uma landing page. Uma landing page, para quem não sabe, gente, é uma página de vendas ou página de captura de dados, né? Ali você precisa ter um texto para falar sobre a dor do cliente ou para convencer ele de deixar os dados. Você não vai ter lá você não vai entrar no site, ter lá nome, dado e já vai sair colocando seu nome. Você precisa primeiro saber o que vai acontecer com aqueles dados. Você precisa saber para que aqueles dados vão ser utilizados, né? Você precisa também entender se o produto daquele site vai ser legal com o que você está procurando, se vai sanar a sua dor. Então você precisa ter uma copy, um texto de vendas ali falando sobre as dores, falando sobre os benefícios da empresa, né? Então basicamente, se eu estou usando o ChatGPT, eu penso que eu estou otimizando o meu tempo, porque em vez de eu ir lá e pensar em cada palavra, eu posso pedir a uma inteligência artificial que é inúmeras vezes mais rápido que um ser humano para fazer uma copy. Então para mim isso é legal. Eu concordo com você, desde que seja para otimizar o seu tempo, não para substituir. Vou dar um outro exemplo. Eu peguei um Uber esses dias e aí ele me ouviu falando no telefone sobre e-book, etc. Ele me falou, nossa, mas esse mundo do marketing é novo para mim. Recentemente eu tava precisando de uma grana e tal, fui lá no ChatGPT, fiz um e-book para a área de cozinha. E eu achei interessante que ele falou pra mim que não entende nada de cozinha. Fiz um e-book falando sobre receitas e tudo mais, deu 30 páginas e eu vendi por R$8. Na primeira semana ele vendeu 100. Peraí, foca aqui. Cara, Uber, não conhece nada sobre cozinha. Ele foi lá na inteligência artificial, pediu para ela escrever um e-book, ele pegou o e-book com as páginas, ele não fez nada, colocou para vender na Hotmart a R$8, em uma semana ele vendeu? 100. A quanto? R$8. R$800 em uma semana. Gente, para quem é Uber, fazer R$800 de lucro é muito difícil, ainda mais no tempo de hoje. Então o cara, ele na verdade, ele deixou a inteligência artificial trabalhar por ele. Ele falou assim, eu deixei lá e tá me ajudando a pagar umas contas. Ele falou que o aluguel, segundo ele mora sozinho, diz ele que o aluguel dele já tava pago, comprou até um presentinho pra namoradinha dele. Eu falei, gente, essa geração de hoje, ele não tem mais de 21 anos. Quantos anos você tem, PH? 23. Isso é novinho também, gente, ele é novinho. Então, gente, então, de certa forma, é legal, né, a inteligência artificial. Eu penso que
100 pessoas que foi lá comprou e-book, se elas conhecessem a inteligência artificial, elas poderiam ir lá e perguntar sobre o que elas estavam buscando quando ela pagou por alguma coisa, né? Exatamente. Sabe uma coisa que eu acho interessante? E ainda voltando já quase pro nosso tema aí, muitas pessoas, empresários, que às vezes têm 35, 40 anos de idade, julgam muito a galera dos 19, 20, 21, 22, 23. Fala que a galera quer tudo fácil, que joga na internet, esse tal de ChatGPT. Acho que é por isso que esse cliente meu lá até proibiu, né, ChatGPT na empresa. E tem muitos que realmente não querem nada com nada, quer facilidade, não quer saber de trabalhar, mas isso tem em todo lugar. E tem aquelas pessoas que realmente acham formas mais inteligentes de executarem algum trabalho. E desde que esse trabalho seja feito com excelência, a galera mais nova tá assim, muito mais ligada, às vezes, na tecnologia, no que tá rolando, em relação às pessoas mais velhas. E isso é um fato. É um fato. Empresa que não está ligada no que está acontecendo de novo, em novas tecnologias, em novas metodologias, inside sales, como eu comentei aqui um pouco sobre a análise de dados, ainda vou falar sobre a análise de dados aplicada a marketing. O próprio ChatGPT, se você não entende como que isso pode agregar na sua vida, facilitar a sua vida, é complicado você progredir em um mundo que está totalmente girando em torno disso. Você concorda comigo? Concordo, não vou falar a palavra, mas o que a gente viveu a partir de 2020, não é bom falar essa palavra aqui, ela acelerou muito a tecnologia no mundo, ela fez um boom no mundo, virou o mundo de cabeça para baixo, não sei nem se virou uma bola de cabeça para baixo, ela não deixa de ser uma bola, mas então virou do avesso. E tem gente tentando se encontrar até hoje no meio disso tudo. Até hoje, né? Então, através dessa inteligência artificial, trouxe um facilitador, porque a tecnologia é facilitadora de vidas, usadas da maneira correta e, obviamente, sempre vão ter as pessoas que usam pro mal e usam pro bem. Exato. E eu queria linkar esses dois assuntos, eu quero primeiro voltar um pouquinho atrás, quando a gente falando de inside sales e sobre as etapas de vendas. Eu sou empresário, beleza, eu vendo B2B. Fala pra gente, é um exemplo, né? Eu já ia te perguntar sobre você, sobre a sua empresa, mas me conta. Eu sou empresário, eu tenho empresa, vendo B2B, então já fez sentido, eu fui lá na Beirama, viu gente, fiz a consultoria, assessoria de marketing, eles me falaram que é necessário, beleza. Como eu vou identificar quais são as principais características de um BDR, as principais características de um SDR, de um closer e de um hunter? Como eu posso identificar isso nas pessoas? Porque é difícil esse processo seletivo. Então você que já está nesse meio, você deve saber alguns padrões de comportamento. Você poderia falar um pouco de cada um? Claro, com certeza. Isso é um fator fundamental. Habilidade técnica, você treina, né? Agora, as habilidades que já vão com a pessoa, até o próprio caráter, é algo que a pessoa já tem. Ou ela tem ou ela não tem. São fatores que são determinantes. Normalmente, uma pessoa que vai se sair bem em uma tarefa operacional, como a de... Vou dar um exemplo. PH, sua função é SDR ou BDR, né? Que é ali lidar com a fase de entrada ali, o primeiro contato do cliente com a empresa. Então, você precisa conseguir, por exemplo, 30 e-mails por dia. Desses 30 e-mails, você precisa fazer ligação para todos eles e você tem que marcar duas reuniões por dia. Um exemplo, tá? E aí, você tem a meta por semana e a meta mensal. E você tem que bater essa meta. E desses contatos que você marcou reunião, X% tem que fazer o fechamento com o closer. Ou seja, não é só quantidade, mas é qualidade também. Uma pessoa atenta a detalhes, uma pessoa centrada, uma pessoa que, embora haja ruído... Eu falo ruído, viu, gente? Porque uma coisa é ruído e outra é perturbação. Embora haja ruído externo ali, não vai atrapalhar o dia a dia da pessoa. Uma pessoa que entende que ela precisa cumprir uma meta e é totalmente focada naquilo. Inclusive, eu quero até abrir um parêntese para falar que pessoas que são disciplinadas, que praticam esportes, por exemplo, o jiu-jitsu, que fazem crossfit, pessoas que são extremamente disciplinadas com esportes, são pessoas que se dão muito bem nesses cargos. Porque são pessoas que entendem a necessidade de você executar e continuar executando até que você veja o resultado. Certo. Então, isso é fundamental. Então, resumindo, para um SDR e um BDR que vai fazer aquele contato inicial, vai trabalhar aquela prospecção, e uma das principais características seria a disciplina e o foco. Exato. Certo? E é até legal porque eu também tive uma pequena experiência com o SDR, eu não me dei muito bem pela questão... não é 100%, mas já é 90% diagnosticado que eu tenho TDAH. Então, a questão do foco...
por muito tempo é um grande problema para mim. Acabou que aí eu descobri que eu sou um ótimo closer. A pessoa trazer aqui, tem a resposta na ponta da língua e descobriu. Como a gente estava conversando antes, né? Se é uma pessoa super desenvolta, que conversa e resolve um problema assim na hora. Esse é o perfil de quem faz fechamento. Pessoas que fazem fechamento, assim como as que são SDRs, não necessariamente precisam ser pessoas que praticam esportes, mas normalmente são pessoas que são ou esportes ou games, são pessoas que têm disciplina muito certinha ali com alguma coisa na vida, que são pessoas que têm metodologia para algum outro fator na vida ali, pessoal. Inclusive é importante avaliar isso também. As pessoas que fazem fechamento, que são melhores para conversar, normalmente são pessoas que têm um relacionamento pessoal mais desenvolvido, são pessoas mais extrovertidas, mesmo que não conversam muito, mas às vezes são pessoas que têm facilidade para se resolver em qualquer lugar que a pessoa chegar, ela resolve o que precisar. Se ela não souber, ela pede informação com muita facilidade, ela dá informação com a mesma facilidade. São pessoas que buscam informação de uma forma muito fluida também. Então, assim, se eu não sei isso daqui, em vez de... tem um influenciador que até fala assim, só me pergunta alguma coisa depois que você tiver pesquisado no Google. Se o Google não tiver resposta, aí você me pergunta, porque provavelmente é uma coisa específica da empresa. Então, o closer é aquela pessoa que ele busca muito por si só. Ele encontrou aquela informação, show. Ele não encontrou, aí ele vai perguntar para uma outra pessoa. Uma pessoa muito, como que eu posso falar, que se vira, sabe? Pessoa que se vira, que quebra objeção muito fácil. Então, se você fala pra mim que você não gosta, tô tentando te vender essa cerveja, inclusive, valeu patrocinador, gente, tava vendo aqui a APA da Klaus hoje. Excelente cerveja, tá? Se eu tô te vendendo essa cerveja aqui... Inclusive, eu vou até pedir a produção pra trazer mais aqui, que o copo tá secando, hein, gente? Produção, pode trazer acabou. aí, que esse aqui é muito bom mesmo, hein? Mas vamos continuar. Resumindo, então, você pode me corrigir se eu estiver errado. Uma boa característica de um closer, então, seria não totalmente a disciplina é óbvio para todo ser humano, né? Mas a questão da adaptabilidade, proatividade, certo? Como eu posso te dizer... Boa comunicação. Quebra de objeções, a pessoa que fala muito fácil. Por exemplo, se eu te pedir para vender essa cerveja para mim aqui agora, você vai pensar 2 segundos e já vai começar a falar. As palavras vão surgindo. Por que elas vão surgindo? Porque você tem uma base. E aí entra uma questão que é muito importante. O closer, ele tá cercado de informação 100% do tempo dele. Tá vindo informação de rede social, vindo informação de amigos, do lugar que ele trabalha, dos lugares todos que ele frequenta. Ele se cerca de pessoas que têm informações sobre diferentes áreas para que ele... Isso é até involuntário, tá, gente? Para que ele consiga sobressair. É como se fosse a lei da selva. É natural do closer, da pessoa que quebra objeções. Muitíssimo obrigada. Valeu, João. João hoje que tá aí na produção, gente. Produção do estúdio, sim, maravilhosa, hein? Show de bola, viu? Isso aí, valeu, João. Então, ele automaticamente já se cerca dessas pessoas para conseguir, através dessas conexões, passar uma melhor informação e ter mais êxito na vida. E é interessante falar disso até, porque é a mesma coisa que o ChatGPT faz. São um aglomerado de informação que vem de onde? De dados. De onde vem esses dados? É exatamente esse ponto que eu queria chegar. Então, beleza, um closer, para você que é empresário, um SDR, um BDR, ele tem que ser disciplinado. Deixa eu te servir. Aqui. Já você fala. Então, gente, vamos lá. Um SDR, pessoa que vai fazer o contato inicial, ele precisa ser disciplinado, ele precisa também ser comunicativo e ele é bom praticar um esporte porque ele vai entender a questão da disciplina, o quanto é importante. Na verdade, ele já pratica, já é uma pessoa que tem hábito. Já pratica, né? Ele é disciplinado com hábitos, então... Entendi. Conseguir manter essa rotina também. E outra coisa, gente, tenha metas. Se não tiver meta, você vai ficar perdido antes mesmo de começar. Não adianta querer, o que vier tá bom, senão não vai vir nada. Então, um closer, ele precisa, não tão disciplinado quanto um SDR, mas ele precisa ser comunicativo, ele precisa saber se adaptar, ele precisa ser uma esponja de informações, né? Informações úteis, ele precisa ter um filtro. É uma esponja que aí ela vai absorver também e filtrar o que é bom, o que é ruim.
E também saber ouvir é muito importante, né? Porque às vezes eu Fundamental. vejo que o erro também de alguns closers, que na época que eu mudei para closer, que eu nem sabia que esse era o termo técnico na época, mas eu via que o problema principal era não saber ouvir. Eles queriam mais falar do que ouvir. Esse Só é que um quando erro você assim. ouve, né? Esse é um erro que acaba com as vendas. Lembra que eu comentei aqui no início do SDR que estava conversando com o cliente, não percebeu que o cara estava na correria e foi falando Isso. assim, de forma amorosa? Gente, só acaba. O cliente, ele quer ser, né? Ele tá ali para falar de quais são os anseios dele, das tristezas da vida dele. Seja o psicólogo do cliente naquela hora. Escuta ele reclamar e incentive ele a reclamar sobre quais são as dores dele com você. Aí você vai conseguir formular melhor. Inside Sales exige venda consultiva. Você precisa entender qual é a necessidade do cliente. Se você não entende a necessidade do cliente, ele vai perceber, ele não é trouxa. Ele vai perceber que você tá tentando empurrar alguma coisa pra cima dele e ele vai achar, falar, nossa, o cara tá tentando me empurrar uma coisa aqui que ele tá fazendo com todo mundo. Não rola, não é assim que funciona. Eu vi uma frase esse tempo, até peço perdão porque eu não lembro os créditos, não lembro o nome, mas ele fala que todo mundo gosta de comprar alguma coisa, mas ninguém gosta de comprar de quem está vendendo. Perfeita essa frase. É perfeita. Na hora que eu vi isso, dá vontade de tatuar assim na testa para aprender. Exatamente. E aí eu queria linkar agora com o assunto da inteligência artificial. Eu vou usar essa frase. Eu vou usar essa frase. Ótima, hein? Aí, Ricardo. Vou até depois pegar os créditos, pedir a produção para deixar na descrição. Já vou porque eu mandar pro realmente pessoal da esqueci. venda, tá vendo? Ricardo Augusto, tá vendo? Pode usar. É isso aí. Então vamos pensar, o close aí entra na questão da inteligência artificial. Beleza, o SDR ele vai ali ouvir, aí o close ele tem que absorver as informações para poder ter uma boa quebra de objeção. Porque às vezes se uma pessoa chega e vai lá e fala dor, e na hora de fechar ela fala assim, mas eu não quero, falar, ó, isso aqui não tá doendo? Você não tá sentindo a dor? Eu tenho um remédio aqui pra sua dor, por que você não quer? Aí a pessoa fica até sem graça, ela fala, não, então eu realmente quero. Nossa, olha só, eu fechei com um cliente semana passada, e é uma área assim, é da área de varejo. Eu não tenho liberdade para dar detalhes aqui sobre as informações do cliente, mas é uma área que eu gosto muito de trabalhar mesmo e fiquei muito feliz em ter fechado com eles. E aí, quando eu fui fazer a reunião de briefing, a menina me falou assim, nossa, ô Sil, você foi a única pessoa, o meu contrato não era o mais caro, nem o mais barato, viu, gente? E aí ela falou pra mim, você foi a única pessoa que chegou aqui pra mim e falou que marketing vende. Por quê que ela me falou isso? Porque quando eu falei, era um contrato de assessoria de marketing, eles não são empresas, é um grupo, né? Então, não é uma empresa que precisa de inside sales, mas eu expliquei pra ela como que o marketing iria afetar diretamente nas vendas dela ali. Eu não trabalho a parte de vendas dela, a Beirama só trabalha com a parte de inside sales e field sales também, mas eu achei muito interessante porque ela ressaltou que eu entendi a dor dela. Então, eu escutei ela falar e tudo que ela falava, nosso marketing não tem isso, nosso Instagram assim, assado. Eu falei, tá, mas e as vendas? Ela tá assim, eu preciso vender mais, eu preciso aumentar as minhas vendas. E aí depois ela voltava pro Instagram, ela queria linkar uma coisa na outra, mas ela não sabia exatamente como fazer isso. Por isso que ouvir é fundamental. Ouvir é fundamental. E quando você ouve, você consegue quebrar objeções, você consegue entender melhor e saber vender também de fato, porque às vezes a venda, quando é muito forçada, a pessoa até se decepciona depois e acaba que não tem um LVT, né, que é Lifetime Value. LTV, perdão. Cerveja aqui já tá subindo um pouquinho. Para quem não sabe, né, a gente gosta de explicar os termos assim, esse LTV, Lifetime Value. Isso. Você não errou, na verdade, você só inverteu. Eu inverti, isso. Você inverteu pelo... É como se você tivesse colocado na versão em português, né? Isso. Isso seria, gente, o tempo de vida do cliente dentro da empresa, porque mais importante do que adquirir clientes é você manter o seu cliente comprando de você, né? A famosa recorrência. Então, para manter essa boa recorrência, você tem que fazer uma venda consultiva e sanar de fato a dor do seu cliente, porque senão ele não vai voltar a comprar de você, ele não vai indicar. E nessa quebra de objeção, aí entra uma coisa. A inteligência artificial pode ajudar nessa quebra de objeção? Demais. E aí já entra num ponto que eu te falo assim, previsibilidade. Vou dar um exemplo. A Beirama esse ano vai fazer 5 anos, graças a Deus. E uma coisa que eu percebi com todas as empresas de assessoria de marketing que eu atendi foi que 70% das empresas que me procuram
que eu fechei, que me procuraram. Querendo assessoria de marketing, em algum momento da apresentação, reclamou das vendas. Isso quer dizer que elas só sabiam que marketing precisa vender. Tá, eu percebi que 70% dessas empresas que me procuraram não tinham uma metodologia de vendas clara. O que aconteceu? Compraram Inside Sales logo em seguida. Então foi assim, interessantíssimo isso, porque eu consegui identificar um padrão dentro da minha venda de assessoria. Eu entendi que aquelas empresas também precisavam melhorar o seu setor de vendas. Porque não adianta nada você ter um marketing rodando direitinho, um marketing que faz a coleta de dados, e você vai direcionar para vendas e vendas. Tá, e aí? Não é isso aqui que eu faço, não é desse jeito. Então, você precisa ter congruência, né? Entre esses dois setores, isso é fundamental. E a previsibilidade, ela só acontece quando você tem dados, quando você agrupa uma certa quantidade de informação por um certo tempo e usa aquela informação para conhecimento. As empresas precisam fazer isso. Eu consegui vender Inside Sales para as empresas que eu ofereço assessoria de marketing porque eu entendi isso, porque eu avaliei os dados dos meus clientes. E você também pode fazer isso com a sua empresa. Não é o bicho de 7 cabeças, não é algo complicado, sabe? Então, basicamente, o marketing está para venda, assim como a lua está para o mar, assim como o SDR está para o close, viu, gente? Porque não adianta o SDR... A lua está para o mar como... Isso. Então, Ótimo. o marketing, Poético. ele tá com a venda. Poética, você viu? Vamos até repetir, gente, ó. Poética, viu, João? O sol está para o mar, assim como o marketing está para vendas e o SDR está para o closer. Certo? Perfeito. Sensacional. E tudo isso envolve dados, né? A gente precisa de dados, a gente precisa dos dados do marketing, a gente precisa dos dados de vendas. E a inteligência artificial nada é, como você disse, um conglomerado de dados e informações, e ela dá respostas através de dados que já existiram. O que a inteligência artificial faz exatamente com esses dados? Ela avalia padrões. Se X está para Y por X tempo nas circunstâncias Z, ela vai estar sempre. É um fato. Então agora eu já vou prever, toda vez que entrar um X e que entrar o Y, eu já vou mandar para Z. E aí você falou sobre questão de padrões de comportamentos, né? Parece de empresas, né, da assessoria, né, gente? Para quem não sabe, a Beirama, gente, ela trabalha com assessoria de marketing para ajudar você a aumentar as suas vendas através de uma metodologia de vendas, que é o Inside Sales, correto? Exatamente. A gente trabalha tanto com assessoria de marketing quanto como com a consultoria de vendas, que é a Inside Sales. Estendendo o seu parêntese aí, dentro da assessoria de marketing, nós trabalhamos com coleta de dados. A gente coleta as informações que o cliente já tem. Quais informações? Como que isso funciona? Exemplo, atendemos uma rede de supermercados que tem inúmeros dados, que usam um ERP gigantesco aí, muito famoso. Só que as informações estão trocadas, duplicadas, não estão tratadas, estão erradas. A gente pega as informações, uma amostra dessas informações, uma amostra relevante, né? Tratamos essas informações, acertamos ela direitinho, usamos essas informações para ajudar o marketing, as vendas, a tomar uma decisão. Por exemplo, quão recente o cliente comprou, com qual frequência ele compra, quanto ele tem hábito de gastar, é cliente do sexo masculino, feminino, em qual dia da semana. Se você consegue relacionar isso tudo, você consegue criar uma campanha para aquele perfil específico ou criar uma campanha que vai atingir uma campanha secundária, uma campanha indireta que vai atingir as compras daquele perfil em um período que você precisa, por exemplo. Você consegue fazer isso somente se você tiver dado. Isso é muito interessante, porque através desses dados você também consegue atingir até novos públicos, porque você já entende o padrão de comportamento e consegue também fazer anúncio, tráfego pago, né? A Beirama também ajuda com essa questão de tráfego pago? Fazemos sim. Isso é ótimo, gente. Para quem não sabe, na era da tecnologia, dados é muito importante. Então, se você não sabe o que está entrando na sua empresa, o que está saindo, quem está comprando de você, qual é o perfil do seu cliente, qual é a persona de público que você atinge, você tá totalmente perdido, tá? Então você já entra em contato aí com a Beirama, que senão é fato que daqui a 5 anos a sua empresa vai estar atrás do que ela poderia estar, certo? Então vamos falar. Se ela existir ainda, né? Se ela existir. Isso é uma brincadeira de mau gosto, gente, mas assim, isso é muito verdade.
É muito, muito importante, né? Cada vez mais os dados estão sendo valiosos, tanto que eles até estão sendo tratados de maneiras diferentes. Hoje você precisa dar o seu consentimento. Antes não, antes eles pegavam o seu dados e não É, tava nem aí. Hoje em dia você precisa dar o seu consentimento ou não. Você também pode escolher não dar o seu consentimento, tá? Então, voltando a falar de dados, né? Quais você acha que seria as desvantagens de uma inteligência artificial? O que que ela pode causar, tanto nas pessoas quanto nas empresas, de ruim? vou dar um exemplo do ChatGPT. O vício. A pessoa para de pensar, começa a terceirizar todas as informações. Tem gente que acha que a inteligência artificial vai substituir as pessoas. Eu sou do time que acha que ela vai otimizar o trabalho das pessoas. Então, assim, como pessoa, como ser pensante e inteligente, você tem uma massa cinzenta capaz de produzir coisas incríveis. Você tem a mesma massa cinzenta que Einstein tinha, que Newton tinha. Então, tem até um filósofo que fala isso, né? E você é capaz de pensar e formular novas metodologias. Você vai deixar realmente uma máquina substituir o seu trabalho, sendo que você pode usá-la para melhorar, para facilitar o seu trabalho e torná-lo mais inteligente, mais lucrativo. Trabalhar em tese operacionalmente menos, focar em algo que te dê um maior retorno. Não faz muito sentido você simplesmente falar, me substituiu. Não, gente, para pensar, como que eu posso usar isso aqui? Que nem o cara, o Uber, o menino. Ele usou para poder. Ele falou assim: eu nunca teria condições de escrever 30 páginas de um e-book sobre receita sozinho. Ele fez e ele vendeu. Ponto. É incontestável os resultados dele. Você pode falar, mas ele usou o ChatGPT. Tá, mas ele teve resultado. Ele foi inteligente. Eu gosto um pouco de temas mais polêmicos, eu gosto até de teorias, até de certa forma, conspiradoras. Então vamos falar então da concorrente do ChatGPT que Vamos lançou lá, sobre isso você recentemente. entende mais do que eu até. Eu Pode gosto, eu falar, gosto. fica à vontade. Quero mais a sua opinião sobre a questão de sentimentos. É uma coisa que, gente, pode parecer, mas será que máquina tem sentimentos? Vamos pensar no sentido de que a Bing lançou um chat, uma inteligência artificial, Gente, eu né? nem sabia que a Bing existia ainda. E a Microsoft voltou com tudo através dela. Tô até que fazendo propaganda de graça para ela. Não tem acesso a todos ainda, é beta. E muitas pessoas relataram uma certa agressividade da Bing. Obviamente, eles estão ali para testar ferramentas e eles deram algum comando. Você acha que, de certa forma, não sentir como a gente, mas você acha que, de certa forma, a inteligência artificial ela pode transmitir uma coisa com um tom de raiva ou com um tom de, como eu posso dizer, apaixonada? Ela pode ter como eu posso dizer, essa diferenciação de sentimentos na hora de falar algo com mais raiva, de falar algo mais chateado, ou de falar alguma coisa mais amorosa? Eu tenho certeza que pode. Sabe por quê? Se convém ou não é outra história, tá, gente? Eu tenho certeza que pode. Porque são dados. Você passa através de palavras, por exemplo, o tom que você tá conversando com a pessoa. É treinável. É treinável. Tá cheio de caso aí, gente, vou dar um exemplo, o namorado mentiu pra namorada achando que amava e declarava mil amores e no final não sentia nada de fato. O que ele tava fazendo? Tava fingindo uma emoção porque ele já sabe o padrão. E inteligência artificial, ela não tem emoção de fato, ela vai fingir um padrão, ela já entende um padrão também. E você imagina que uma inteligência artificial ela consiga pensar por si só? Nossa, essa é a pergunta de ouro, né? De ouro, de ouro. Olha, é complicado isso, porque pra você pensar em alguma coisa, até pra me responder o que eu tô te perguntando aqui, você tem uma base cultural, de informação, de pessoas que te cercam, de tudo, do que você vive e convive no dia a dia. A inteligência artificial, ela pode ser submetida a situações semelhantes. Se já existe uma que é capaz de fazer isso, eu desconheço. Talvez você saiba até melhor do que eu. Mas, o que você acha? Eu acho que não, porque de qualquer forma ela precisa de um start. É como eu querer falar que essa câmera vai estar me filmando sem eu colocar energia e colocar um cabo nela. Né? Basicamente eu falar assim, ela vai gerar a própria energia, porque o nosso cérebro é trabalhado através de impulsos elétrons. A gente manda esses impulsos fazem outras ações e a inteligência artificial ela
não tem esse poder de mandar impulsos elétricos se não tiver eletricidade, no caso a eletricidade somos nós fazendo alguma pergunta para ela e dando algum comando para ela. Essa é a minha opinião, obviamente, gente, não sei, vai que essa câmera sai ali sozinha, sai pulando Não, ali, né? por exemplo, se você tivesse sido criado num quarto fechado, todo em branco, sem contato com nenhuma civilização, nem cultura, nem nenhuma forma de comunicação, dificilmente você conseguiria falar também. Provavelmente só soltaria grunhidos. Então, acho que é basicamente a mesma coisa. É muito amplo esse assunto, e eu É queria bem também... viajada, né? Muito, nossa, se eu for criar teorias aqui, a gente começa a falar do Eu, Robô lá, Nossa. do filme Eu, Robô, de falar de outros, né? Até mesmo da questão do futuro do Wall-E, né? Onde a humanidade foi totalmente destruída, só sobrou robôs, e aí os humanos eram só gordos, em Marte, enfim. Falando mais de inteligência artificial, a gente falou do ChatGPT, eu queria voltar na questão do marketing, do ChatGPT e de uma outra inteligência artificial também, que é o Midjourney, né? Para quem não sabe, gente, o Midjourney é o gerador de imagens através de textos. Você digita um texto lá, descritivo, faça uma lata de energético com a marca Beirama. E faz, gente, é sensacional. Como isso pode ajudar as pessoas no marketing? Você acha que isso é uma otimização de tempo? Você pensa que isso pode tirar o emprego de pessoas do design, por exemplo? O design, ele que faz o post, ele não vai ter que fazer mais o post, porque hoje em dia a gente tem lá a inteligência artificial que faz um post, né? O que você pensa sobre a junção de inteligência artificial na questão de empregos de pessoas? Por que o designer não poderia, por exemplo, usar a inteligência artificial para poder vender os posts para outras pessoas que têm difícil acesso a ela? É interessante. Eu acho que é uma pergunta que faz mais, assim, faz mais sentido do que a resposta que eu poderia te dar. Sei que eu tô te respondendo com outra pergunta, mas as pessoas reclamam, às vezes, eu vou dar um exemplo, Canva, na área de designer aí, né? Muita gente fala, Canva não é bom, não é legal, não sei o quê. Tá, mas eu já vi gente usando criativos feitos com Canva e tendo um lucro, assim, absurdo com aquilo. Eu conheço pessoas que têm e-commerce, eles mesmos cuidam da produção de arte, eles fazem arte no Canva, eles investem 50 mil por mês em e-commerce, em tráfego pago no Facebook, faz arte no Canva e fica bacana demais. Você olha assim, você não sabe se foi feita por um designer ou se foi feita no Canva, porque fica bem feito. Uhum. A questão que eu penso, então talvez eu vou reformular a frase, eu acho que vai ficar interessante você poder expor opinião. A diferença, por exemplo, do Canva para um Photoshop, para um Illustrator, é a complexibilidade e o tempo que a pessoa levou para aprender o Photoshop e o Illustrator e o tempo que a pessoa leva para aprender o Canva. Gente, o Canva é sensacional, tem ferramentas assim que você faz inúmeras artes geniais com pouco esforço de conhecimento. Mas você cria, desculpa, só te interrompendo, você cria a partir do que já está pronto. É diferente do... Apesar que, de certa forma, o Photoshop também, mas pro Photoshop você consegue construir algo mais do zero, com mais detalhes, né? Isso. E é exatamente isso. Por exemplo, o designer que estudou 4 anos, mais as vivências, mais experiência, mais artes erradas, ele pode perder um emprego, ganhar para uma outra pessoa que vai ganhar menos utilizando o ChatGPT e o Midjourney só porque ele tem um conhecimento de informática. Porque eu posso não ser designer, mas se eu ir lá no ChatGPT, faça uma descrição ultra detalhista de um criativo para venda de tal produto e coloco com o prompt do Midjourney. E coloco lá, ele me volta uma arte, eu upo essa arte, ela pode ter muito resultado e o empresário, ele paga bem menos para mim do que ele pagaria para um design profissional. Né? O que você pensa sobre as profissões que estão em risco? Quais tipos de profissões podem estar em risco? Né? Até o exemplo do nutricionista, porque lá se pode fazer uma dieta com 3.000 calorias para o hipertrófico, ele faz, né? Eu queria saber a sua opinião sobre a inteligência artificial e os riscos das profissões. Tá, isso pode acontecer no marketing, é um fato, pode acontecer. Só que o designer, ele estudou para ter uma sensibilidade ao mercado, ao cliente, ao produto, em criar algo a partir daquilo ali que o cliente está oferecendo para ser convidativo aos olhos de outra pessoa. Então, quando você vai lá e digita que você quer algo de uma forma X, Y, Z, até as especificidades disso mesmo, provavelmente um designer saberia e uma pessoa que não tem uma formação não saberia. Então, tem sim uma diferença.
Pode ser que aconteça sim, para aquelas pessoas que são mais acomodadas. Isso pode ser polêmico, porque muita gente pode não concordar comigo. Mas cabe a você entender. Gente, correr de tecnologia e falar que não gosta ou falar mal dela, não façam isso, porque é inevitável que isso vai acontecer. O que vocês podem fazer é usar de uma forma mais inteligente possível. A do designer aí tá aí com inúmeras plataformas que criam, né? Agora a copy também, copywriter, né? O próprio ChatGPT. Enfim, tenham atenção, não é ter cuidado para te substituir. Tenham atenção e usem para poder agregar o trabalho de vocês. Acho que seria muito mais inteligente. E também ficar atento, porque as profissões, independente da tecnologia ou não, elas mudam, elas se tornam outras, Tem né? coisas, hoje em dia tem profissões no marketing que antigamente não existia. É. Gestor de tráfego, Gestor de tráfego, sim, pra né? gente é muito comum. Mas e aí? Há 40 anos atrás, 30 anos atrás, tinha gestor de tráfego. 15 anos atrás, cara. Era uma profissão conhecida, você via lá na internet, procura esse gestor de tráfego. Não tinha. E para quem, gente, ainda talvez não saiba o que é o gestor de tráfego é basicamente um gerente de anúncios, de campanhas, aquele que está responsável ali por otimizar os anúncios, aquela patrocinada que você vê no Instagram, no Facebook, no Google. Então ele cuida desses anúncios para mostrar para a pessoa certa e otimiza, né? Exato. E aí, falando de característica, eu gosto também pra gente já ir para a parte final do nosso episódio, eu queria entender como que o marketing pode ter uma melhor, como pode dizer, como eles podem se casar, se Como que alinhar a pode estar comunicação, alinhado? como alinhar o marketing e as vendas, né? Ter uma boa comunicação para não ter ruído e os dois conseguirem trabalhar em equipe. A gente chama de Revenue Ops, Revenue Operation, que é operações de receita. Algumas empresas já até têm diretoria de operações de receita. O que que é isso? É a pessoa responsável, o setor responsável por garantir que as informações veiculando em marketing sejam as mesmas veiculando em vendas, para que o lead que o marketing está prospectando seja a mesma descrição de lead de vendas, que vendas entende como lead em potencial, para que ambos entendam o mesmo sobre o potencial cliente. Como que isso acontece exatamente? Acontece através de gestão de dados da empresa, gestão do conhecimento, reunião conjunta entre esses dois setores, mas não para poder acusar, falar, eu não vendi porque o lead que você me passou do marketing aqui era um lead inapropriado. Aí o outro fala, você não vendeu porque o lead era apropriado, estava interessado, você não vendeu porque faltou vontade ou faltou qualquer outra coisa. Gente, isso não existe, não pode existir. É preciso haver metodologia, é preciso que essas informações sejam compartilhadas e principalmente tratadas. Tem que haver padrão de veiculação de informação entre os dois setores. É um dos motivos até da gente trabalhar o tratamento de dados. A gente cria um dashboard em Power BI para as empresas que não têm sistema, né? E distribui para esses funcionários, para os colaboradores das empresas de ambos. Só para ficar claro, o que seria um ambos Power setores. BI? Claro. Power BI, gente, nada mais é do que uma plataforma em que você consegue trabalhar business intelligence, que é criar. Deixa eu ver uma forma não técnica de explicar isso. Onde você consegue criar relatórios com gráficos, com uma grande quantidade de dados, e esses gráficos vão te ajudar a tomar decisões e entender de forma mais rápida as informações do que está acontecendo ali na sua empresa. É tipo eu ver um monte de números aqui, na verdade eu vou pegar esses números, vou desenhar esses números para ficar mais fácil a minha decisão. Isso. Perfeito. Então beleza, pode continuar da parte... Então, você precisa ter um relatório que seja o mesmo, você precisa conversar da mesma forma, você precisa estar falando do mesmo perfil de cliente. Por exemplo, se você define que um cliente é interessante para você, que ele é lucrativo, mas ele não comprou recentemente e ele tinha uma frequência de compra alta, comprava um valor alto, mas ele não comprou recentemente e parou de interagir com as ações que marketing está fazendo, o que marketing deveria fazer com o setor de vendas? Criar uma ação para poder tentar resgatar esse cliente. É muito mais barato hoje, é uma coisa praxe aí, né? Todo mundo sabe disso. É muito mais barato hoje você fazer um upsell, né? Vender algo mais caro para um cliente que já existe, ou manter um cliente que já está ali na sua base, do que você prospectar um cliente novo.
É o que a gente chegou até a falar do LVT. LTV. LTV. Gente, essa sigla é difícil demais. O que a gente falou, né? De manter vendendo pelo cliente. Porque Isso. sai muito mais barato você vender para um cliente que já é seu cliente do que você vender para alguém que não é o seu cliente. Exatamente. Né? Então, para isso, a gente tem que ter os dados alinhados do marketing e venda. Uma empresa não existe sem os dois estiverem bem alinhados, porque não adianta a marketing estar querendo vender para uma pessoa de tal perfil e as vendas está tratando como se fosse outro perfil, né? Perfeito. Precisamente isso. Perfeito. Aqui eu acho que daria, assim, mais 10 horas de podcast sobre a questão dos assuntos, gente, eu adoro falar disso. Se a gente for conversando aqui, a gente vai embora. E eu queria, pessoal, que vocês aproveitassem. Queria te pedir por favor, é muito conteúdo aqui que a gente vai passando, né? A gente tenta explicar da melhor maneira e a gente só pede uma coisa, porque não é de graça não, tá achando que é de graça? Não, você tem que pelo menos clicar aqui no se inscrever, clicar no curtir. É muito importante, gente, é muito importante essa transmissão de conhecimento também. Na era da tecnologia, a gente tá nesse estúdio super tecnológico aqui, podendo trazer diversas informações para vocês. Então, surgiram temas. Clica. Exato, clica, curte, sugiram temas também. Fiquem à vontade para interagir com a gente no Instagram, a gente vai deixar aí na descrição. E acho que é isso, PH. Muitíssimo obrigada pela participação, pela companhia, na cerveja, no assunto. Foi ótimo conversar com você, como sempre. Às vezes a gente se perde aí, porque é tanto assunto, tanta coisa bacana para poder falar, né? Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Quero agradecer ao patrocinador, a Klaus, que nos permitiu tomar essa cerveja aqui, fantástica, muito boa, né? Essa APA é mais frutada. Saúde! E a Beirama, minha equipe também, agradeço muito a todos vocês. E é isso. Muito obrigada. Eu tô aqui terminando de degustar essa cerveja maravilhosa, viu, gente? Deixa eu te falar. Cerveja levinha aqui, gente, adorei. É uma cerveja que não te deixa muito tonto, é uma cerveja que é pra você curtir assim, ficar bem leve, feliz, eu adorei, gente. No nível certo, né? Essa é a minha preferida deles. Eles são 4 linhas, a APA é a minha predileta. Já vai se tornando a minha predileta também, viu, gente? E assim, a gente termina esse episódio maravilhoso. Show. Gostaria demais de agradecer o convite. Se precisar de mim mais vezes, eu estarei aqui também pra gente poder debater. Obrigado pelo papo. E é isso, galera. Se você gostou, não se esqueça. Curte, se inscreve, compartilha, mostra pros seus amigos. E se tiver uma dúvida, deixa aí, a gente vai lá e responde, tá bom, gente? E até o próximo episódio, valeu, viu, gente? pessoal? Até mais. Valeu.